Certo? Todo mundo concorda com isso, né? Vai para piada. Ou seja, para que serve uma marcação literária? Reforçar uma ideia na sua cabeça e te levar a uma acomodação mental. Certo? Entenderam? Ou seja, a repetição do refrão serve para te fazer se acomodar dentro do texto. Por que eu estou falando isso é importante? Quando chega em Gênesis 2, verso 1, o que diz lá? Vamos dar para a nossa Bíblia? Gênesis 2, verso 1. Gênesis 2, verso 1 diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7 a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7 e o santificou, porque dele descansou de toda a obra que o Criador fizera. Pergunto a vocês: que refrão tem nesses versos? Tem disse Deus? Não. Tem que viu Deus que era bom? Não. Tem ouvi tarde de manhã? Não. Por quê? Acabei de falar. Não tem nenhum refrão. Por quê? Qual é a ideia do autor? Podem pensar, gente. A ideia do autor é diferente. Eu entendi que a ideia não é reforçar, é causar no leitor estranhamento. Você está lendo, sua mente está acostumada com aquela ideia, certo? A ideia vai se repetindo, você se acomoda. Chega no 6º dia, você já sabe o que esperar. E disse Deus, que era bom, ouvir de manhã. Disse Deus, que era bom, ouvir de manhã. De repente, o autor não usa nenhum desses refrões. Por quê? Ele quer chamar a atenção de quem está lendo. É como se ele tivesse usado aquelas canetas marca-texto, fluorescente e tal. Aí ele marca assim, fluorescente. Não tem refrão aqui, porque aqui você tem que prestar atenção. Eu estou parando com todos os refrões para chamar a sua atenção. O que vem agora é mais importante do que veio antes. Então não vou usar nenhum refrão para você entender o que eu quero falar. Por que isso é importante? Todo o processo da criação da Terra, narrado em Gênesis 1, que culmina em Gênesis 2, é um processo de criação material. Deus cria coisas. Alguém na escola? Deus cria matéria. Quando chega no 7º dia, Deus não cria matéria. Vejam bem, o sábado não é um dia que Deus não faz nenhuma obra. Não é um dia que Deus não cria nada. Deus cria o 7º dia. Percebe que é uma diferença, né? A gente fala assim, no sábado Deus descansou, mas Ele cria o sábado. Ele cria o sábado. No 7º dia Deus cria a ideia do tempo sagrado. O tempo sagrado é diferente de tudo o que foi criado, por um motivo. Qual é esse motivo? Eu vou dar a resposta e a gente vai trabalhar um pouco. O tempo sagrado é uma representação do próprio caráter de quem é Deus. Por quê? Alguém aqui consegue manipular o tempo? Alguém aqui consegue voltar no tempo? Tirando o filme lá De Volta para o Futuro, lá do Spielberg, né? Do Spielberg, ninguém volta no tempo. Alguém consegue adiantar o tempo? Quantas dimensões do tempo você consegue viver? Só uma, para frente. É o aqui e agora em direção ao futuro. Nem o futuro você consegue viver. Consegue viver aqui e agora em direção a. Só para vocês pensarem, parênteses.
Quantas dimensões tem um filme hoje? Quantas dimensões tem um filme hoje? Você usa até óculos especial, né? 3D. 3 dimensões. Largura, altura e profundidade. Quantas dimensões do tempo a gente conhece? Só uma. Então, só para vocês pensarem. Como o tempo é maior do que a gente consegue entender. O tempo não é manipulável por nenhum ser humano. O tempo é intangível, ninguém consegue pegar, ninguém consegue entender. Quantas forem as pessoas, quantas vão ser as explicações do que é tempo? A única coisa que nós conseguimos entender é a passagem do tempo. A gente só consegue entender a passagem do tempo. Hoje é domingo, amanhã vai ser segunda, depois vai ser terça, depois vai ser quarta, mas isso não é o tempo, é a passagem do tempo. E pensando em relação a isso, para a gente concluir, qual é a diferença do sábado para os outros dias da semana? O sábado tem 1 hora a mais? O sábado tem 1 hora a menos? No sábado só faz dia bonito? Não. O sábado não tem o mesmo número de horas que os outros dias. O sábado pode fazer sol, pode chover, pode ser de qualquer maneira. O sábado, em essência, em característica, é igual a todos os outros dias da semana. O que diferencia o sábado dos outros dias da semana? A ideia da presença de Deus. Ou seja, o sagrado não é aquilo que é diferente de todo o resto. O sagrado é aquilo que é igual a todo o resto, mas que tem a presença de Deus. Quando a gente pensa em Gênesis 1, até Gênesis 2, 3, qual é a intenção do autor ao escrever o primeiro relato da criação? Qual é a intenção do autor? Escrever o primeiro relato da criação. Ressaltar a importância, a relevância e a profundidade do que é o sábado. Para a gente terminar, eu faço uma perguntinha. A gente vai arredondar. Deus está preso ao tempo ou não? É uma pegadinha mesmo. Deus está preso ao tempo ou não? Deus é o tempo. Qual é uma das características de Deus que a gente sempre fala? Deus é eterno. Filipe cantou, Deus é infinito. Deus não está preso à passagem do tempo, que é aquilo que nós estamos presos. Deus transcende a passagem do tempo, porque Deus é eterno. Enquanto existir Deus, existirá tempo, porque Ele é o próprio tempo. É por isso que no texto de Isaías, não sei se vocês já se perguntaram isso, mas por que no texto de Isaías fala que de um sábado a outro não está na eternidade? Como a gente não vai estar na eternidade? Mas vai continuar tendo semana, vai continuar tendo sábado. O texto bíblico diz que de um sábado a outro, toda a carne irá adorar ao Senhor. Por que vai continuar tendo tempo? Porque a eternidade não é um tempo sem tempo, a eternidade é um tempo sem fim. Eu termino com vocês com o texto que o Filipe colocou no meio da música dele Jamais. Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Quando nós desfrutamos a realidade do sábado, nós estamos desfrutando a realidade do que é eterno, daquilo que está além do alcance do homem, aquilo que está além do que você pode manipular, do que você pode mexer, do que você pode transformar. E é por isso que nós nos chamamos adventistas do sétimo dia. Quando diz sétimo dia, o que isso está querendo dizer?
Não é só que você guarda o sábado lá no sábado no trabalho, no sábado no televisão, no sábado no lugar. Não é isso. Isso daí é a parte mais... Eu vou usar uma palavra, eu sei que vocês são inteligentes, vocês vão entender. Essa é a parte mais desprezível do sábado. Não estou dizendo que não é importante, mas é a parte menos importante. Qual é a mais importante do sábado? Desfrutar da presença do que é eterno dentro de nós. A presença de Deus. Ou seja, para quem serve o sábado? O sábado serve como uma verdadeira ligação temporal e atemporal entre o homem e Deus. Viver a realidade do sábado é muito maior do que fazer e deixar de fazer. É entender essa eternidade que Deus colocou no seu coração e se conectar. Tem um rabino que diz o seguinte, que o sábado é um reche. Ele diz que o sábado é uma fagulha da eternidade, uma fagulha do próprio Deus, que Deus deu o nome de presente. Ele diz, você quer entender um pouco do que eu sou? Vem comigo no sábado. Você vai entender. Se já próximo sábado, na sexta-feira à noite, né, ou de tarde amanhã, quando você entrar nas horas sagradas, você tem que lembrar. O sábado é muito maior do que apenas desligar a televisão, não ir trabalhar, vir na igreja. O sábado é se conectar com aquilo que é eterno, com aquilo que não é manipulável por você, com aquilo que não morre, não é discutível, se conectar com Deus, com o caráter de Deus. Isso é muito mais bonito, muito mais relevante para a nossa vida do que apenas deixar de fazer uma outra coisa. O que Deus abençoe enquanto comunidade adventista do sétimo dia é entendermos a realidade, a complexidade, a magnitude do sétimo dia. E aí sim, guardar da maneira que convém ser guardado. Vamos levantar uma palavra de oração. Nosso Deus, querido Pai, te agradecemos pelos momentos que passamos aqui, pelo estudo da Tua Palavra. Te pedimos, Senhor, que possamos entender a realidade maravilhosa, majestosa que existe por trás da ideia dos sábados. Possamos compreender a eternidade do eterno nosso Deus e possamos vivenciar nesse dia maravilhoso separado por Ele. Possamos, Senhor, adentrar os portais da casa de Deus. Possamos adentrar a eternidade prometida a cada um de nós. Possamos vivenciá-la da maneira mais representativa, mais profunda que pudermos fazer. Te pedimos isso em nome de Cristo Jesus, o princípio da criação de Deus. Amém. Uma boa noite, até amanhã às 7h30 da noite, 19h30.